Gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos nós mais uma vez no nosso programa A Verdade Liberta e tem sido um privilégio para mim estar aqui ministrando para você. E é bom estar na sua casa, estar contigo nessa hora. E eu quero fazer uma reflexão no livro de 1 Reis, no capítulo 13, 1 Reis, capítulo 13, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Diz assim as Escrituras: E eis que um homem do Senhor veio de Judá a Belém, um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E ele clamou contra o altar por ordem do Senhor e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que nele está se derramará. E sucedeu que, pois, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamava contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: Pegai-o! Mas a sua mão, que estendera contra o profeta, se secou, e não podia tornar a trazê-la assim. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim para que me restitua a minha mão. Então o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei lhe restituiu e ficou como dantes. E o rei disse ao homem de Deus: Vem comigo para casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde vieste. Assim foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. E morava em Betel um velho profeta, e vieram seus filhos e contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: Por que caminho ele se foi? E seus filhos lhe mostraram o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse seus filhos: Abordai um jumento, e abordaram-lhe um jumento no qual ele montou. E foi após o homem de Deus e achou-o sentado debaixo de um carvalho, e disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? E ele disse: Sim, sou. Então lhe disse: Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei contigo água neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde vieste. E ele lhe disse: Também sou um profeta como tu.
E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Assim ele voltou e comeu pão em sua casa e bebeu água. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinham feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasse e comeste pão e bebestes água, no lugar que o Senhor te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Pai, nós, em nome de Jesus, queremos interceder por essas pessoas, porque eu tenho certeza que há muitas pessoas orando comigo. Então quero te pedir, ó Deus vivo, toma a nossa mente, toma o nosso coração, para que realmente aconteça uma libertação, para que realmente aconteça, Deus, uma transformação. E esse texto que lemos, Senhor, aqui no capítulo 13 de 1 Reis, ele sirva de inspiração, não só para mim, mas para todo o povo de Deus espalhado por essa terra. Em nome de Jesus. Amém. Então, querido, dentro desse livro de 1 Reis, capítulo 13, que nós lemos, e fizemos essa leitura até aí o versículo 22, 13, de 1 a 22, eu quero dizer a você, nessa oportunidade que Deus nos dá, o que Deus me mandou fazer. Essa é uma reflexão que Deus falou muito no meu coração. Eu quero compartilhar, estive ministrando essa palavra. Entenda que nós encontramos aqui um profeta, como estava a situação. Esse profeta, ele era um representante de Deus. Entendendo os fatos, quem era Jeroboão? Se formos olhar no capítulo 12, antes desse capítulo 13, estava a seguinte situação. Deus, ele tinha falado a Davi, prometido a Davi, que o reino permaneceria, na sua família, desde que eles obedecessem. E eu quero dizer para você que o que agrada a Deus é a obediência. Se você é uma pessoa obediente a Ele, você tem tudo com Ele. E naquele momento ali, da vida de Davi, Davi passou para Salomão, e Salomão, o herdeiro dele, foi Roboão. Só que Salomão, ele pecou, e um dia, um profeta chegou e falou assim, pegou as vestes de Jeroboão, que o pai de Jeroboão era servo de Davi, era servo de Salomão, servo de Davi. Então pegou e rasgou em 10 pedaços e falou assim: olha, o reino de Israel será repartido e você ficará com 10, e por amor a Davi, porque Salomão errou, por amor a Davi, eu vou manter pelo menos uma tribo nas mãos dele. E assim foi. A tribo de Judá e Benjamim na mão de Roboão, e as outras 10 na mão de Jeroboão. E o que aconteceu? Por que essa divisão? Olha só que quando Roboão ia assumir todo Israel, como Davi e Salomão assumiram, ele pediu conselho aos anciãos de Israel de como deveria governar. E eles deram um conselho sábio para ele. Alivia um pouco, o povo está sobrecarregado. E ele falou: então volta daqui a 3 dias que eu vou te dar a resposta. E pediu conselho também aos jovens, da sua idade. E aconteceu que quando ele tomou o conselho dos jovens, os jovens deram um conselho para ele, que foi um conselho suicida, para aumentar a quantidade de trabalho, o povo ia ficar mais sufocado. Conclusão disso daí, ele seguiu o conselho dos jovens e esqueceu do conselho dos anciãos.
Por causa disso, o reino dele perdeu, o reino foi dividido, e ele tentou fazer guerra contra Israel, e Deus não permitiu. Deus não permitiu. Deus ainda falou assim: não entre em guerra com os seus irmãos, porque esse negócio é meu. Eu estou no meio disso. Aí surge aqui Roboão, né? Roboão ficou com as 2 e Jeroboão ficou com as 10. Então, quando Jeroboão assumiu Israel, as 10 tribos, ele começou a fazer tudo errado. E ele optou a desobedecer a Deus. E ele começou a fazer sacrifícios, né? Queimar incenso, que não era um ofício para o rei, e sim para um sacerdote. Mas aonde nós queremos chegar? Deus enviou um profeta para profetizar. Um homem de Deus veio lá de Judá para profetizar lá em Betel que Deus não estava satisfeito e que Deus ia agir contra Jeroboão se ele não mudasse a atitude dele. Porque, querido, antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele avisa a gente. Antes de Deus fazer qualquer tipo de ação, Ele sempre vai avisar. E o profeta chegou para dar o recado. E ele era ali, naquele momento, um representante de Deus. Ele tinha responsabilidade, uma missão, como porta-voz do Deus vivo. E quando esse homem de Deus, que é um servo anônimo, não tem registro de quem era ele, o nome dele, a família dele, com certeza ele tinha família, ele tinha pai, mas ali ele estava numa missão. E Deus, antes dele sair, deu todas as coordenadas da missão. E numa delas é o seguinte: não coma naquele lugar, não beba água naquele lugar, e vai para um outro caminho. Não vai para o caminho que você veio, vai para um outro. E ele chegou lá, e estava aquela festa. E o rei, na hora que ele ia preparado lá para queimar os incensos, ele começou a profetizar. E ele falou aqui nesse capítulo 13, dizendo: altar, altar, assim diz o Senhor, versículo 2. Eis que um filho nascerá. E começou a falar. Quando ele fez a profecia, e ele falou assim, e vai ter um sinal, e falou o sinal, né? Ele deu um sinal do que ia acontecer para fazer com que a palavra dele fosse, assim, seria realmente uma palavra de Deus. E tudo que ele falou se cumpriu. Aí, no versículo 5 diz que o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Deus estava usando a boca daquele profeta, ele era representante de Deus. Só que o rei não aceitou. E o rei estendeu a sua mão assim, apontou: prende-o! Porque com certeza o rei ia mandar matá-lo. Só que na hora que o rei apontou a mão para o profeta, diz as escrituras que a mão dele ficou seca. Aí o rei mudou, né? Aquele rei que estava mandando, todo dono da situação, ficou desesperado. Entenda, querido, que o profeta não profetizou para acontecer aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: quem se levanta contra você, ele vai estar se levantando contra Deus. Então, homem de Deus, mulher de Deus que me ouve, servo e serva do Senhor, quando se levantarem contra você, se você levantar a tua mão, Deus não levanta dele. Se você lutar por tua força, Deus não usa a força dele. Mas se você confiar no Senhor e tributar tudo aquilo, toda a afronta, como honra para Deus, Deus é que vai entrar em cena. Às vezes nós somos tão atentados a reagir a uma situação, e eu aprendo com esse profeta de que é Deus que nos defende. Querido, se não fosse Deus,
aquele profeta ia ser morto ali. Mas ele apontou a mão para o profeta, estava apontando a mão para o próprio Deus. E ninguém, a palavra do Senhor diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Querido, é Deus que está te defendendo, é Deus que está à frente. Se Deus mandou você falar, fale. Se Deus não mandou você falar, não fale. E ele pegou, querido, Deus o defendeu. E o rei pediu, por favor, clama ao seu Deus, para que a minha mão volte ao normal. E ele ficou com aquela mão apontada. E ele, mesmo sabendo que estava debaixo de uma ameaça de morte, por ser representante de Deus, como um servo disposto a obedecer a ordem do Senhor, a ponto de não temer as ameaças do rei Jeroboão, mesmo sendo afrontado, ele ainda orou para que a mão do rei voltasse ao normal. Coisa linda, né, querido? Às vezes a gente é tomado por ódio. Deus, eu quero que o Senhor faça isso, isso e isso. Não. Entenda que a peleja não é nossa, a peleja é de Deus. É lógico que eu vou sentir o vento, eu vou sentir medo, eu vou ser pressionado, e às vezes nós podemos até passar pela morte por causa do nome do Senhor. Mas é Deus, a missão é dele, a obra é dele e não é nossa. Nós estamos ali apenas para cumprir a missão que Deus colocou como representante. Então, ele estava à disposição de orar por aqueles que perseguiam ele. E ele orou, e Deus restituiu a mão do rei, que ficou perfeita. Aí depois disso, o rei lhe ofereceu presentes. Presente real não era coisa pouca, não, era coisa boa. E sabe que eu fico a pensar que quantos amigos meus que estão aí me assistindo, quantos têm se vendido, quantos têm trocado a sua unção por um prato de lentilha, quantas pessoas na nossa atualidade têm trocado sua unção por dinheiro, sua unção por prestígio, sua unção por reconhecimento. Aqui ele ofereceu banquete para aquele profeta, que antes ele queria matar. E o profeta foi sincero em dizer: olha, não vou comer aqui, não vou beber aqui, não vou, nem se você me desse a metade do teu reino, metade da tua casa, eu ficaria aqui. E sabe o que ele fez, querido? Levantou-se e foi por outro caminho, como Deus tinha ordenado. Ele não se vendeu. E eu digo para você, não se venda. Não sei a situação que você está vivendo, não se venda. Mantenha-se na posição, no curso que Deus te colocou. E eu quero dizer, querido, fale e faça apenas o que Deus te mandar. Eu acredito que se fosse o profeta desse nosso tempo, com certeza ele estava recebendo aí umas propinas aí, porque como se diz, topa tudo por dinheiro no evangelho, um evangelho que está vergonhoso, esse evangelho que a gente está lendo hoje. Mas eu acredito na restauração, eu acredito que tem homem de Deus desse lado aí me assistindo, pessoas que levam o evangelho a sério, que não se vendem, que não saem do posto que Deus colocou. Hoje em dia está muito complicado, mas esse profeta aqui, ele manteve-se em obedecer a Deus, renunciar às propostas contrárias à vontade de Deus, que era muito difícil, porque Jeroboão ofereceu para ele um banquete, presentes. Após fazer aquilo que Deus tem ordenado, nós não podemos distrair, nós não podemos distrair na nossa missão. Você cumpriu o que Deus fez, que maravilha, mas não para por aí não. Porque tem o caminho, a missão, ele entregou o recado, foi, mas ele parou. A gente não pode parar.
Ele parou para sentar, de repente estava cansado. Mas independente se ele parou ou não, se ele estava ali, entenda que quando Deus mandou ele sair e ir embora, Deus estava falando para ele o seguinte: não saia daquilo que eu estabeleci. Deus não tem duas palavras. Por que é importante a gente se manter firme? É importante, querido, porque hoje nós estamos ouvindo muitas vozes. E a gente tem que discernir entre essas vozes, quais dessas vozes é a de Deus. Qual delas é a de Deus? E se Deus tem falado com você, você tem que ficar firme naquilo que Deus te falou. Ah, mas Deus me falou e está dando tudo errado. Entenda que a gente tem que ficar, se Deus falou com você, fica firme nessa posição. Não sai, não se vende, não sai, não larga, não troca a solução. Não saia daquilo que Deus estabeleceu. O que aconteceu? Quando ele chegou e entregou o recado, naquela cidade tinha um profeta velho. Eu não sou contra, querido, antigos, não, pelo contrário. Profetas antigos têm muita experiência para passar. Mas para pensar comigo aqui. Por que aquele profeta largou a sua casa para ir atrás do outro? Eu tenho uma resposta a essa pergunta. Eu acredito que ele saiu atrás daquele outro profeta porque ele achou um absurdo Deus precisar trazer um profeta de fora para profetizar na terra daquele profeta antigo. Mas eu quero te dizer que Deus traz profeta de fora quando o profeta de dentro não está funcionando mais. Aí eu faço um outro levantamento. Aonde estava esse profeta velho quando o rei estava fazendo o povo desviar? Aonde estava o profeta velho quando o rei estava lá no altar fazendo o que não devia fazer? Levando o povo à adoração de outros deuses. Se o profeta ficou conivente com o pecado, querido, se você permitir e fazer associações com coisas erradas e com pessoas erradas, vão calar a tua boca. Deus não usa vaso contaminado, filho. Às vezes você está assim, esses dias eu estava vendo um profeta falou assim: Deus não me usa mais, mas vai ver a vida dele. Aceitou um monte de coisa errada, aceitou propina, meu filho. Se perdeu na sua missão, já era. E ele achou um absurdo Deus mandar um profeta para profetizar na terra dele. O que ele estava fazendo lá? Ele saiu atrás daquele profeta novo. Mandou ali arrumar um jumento, partiu atrás dele. Aí quando chegou lá, perguntou assim: você é o profeta, o homem de Deus que veio profetizar e profetizou por mim? Ele falou: sou. Então vamos voltar lá para minha casa lá e eu vou te dar pão para você comer. E o profeta disse assim: olha, eu não vou voltar, não vou comer na sua casa e não vou beber água na sua casa, porque Deus me deu uma palavra quando eu saí para essa missão, que eu não poderia voltar, eu não poderia ficar nem em nenhuma casa e nem comer pão. Querido, ele tinha a palavra de Deus. E nós temos que permanecer naquilo que Deus estabeleceu. Não saia do que Deus estabeleceu. E ele começou, e aí sabe o que aquele profeta velho falou? Ele falou assim: não, eu também sou profeta igual você. E Deus agora mandou um anjo lá em casa. E ele disse para mim que é para falar contigo, para você voltar para comer pão na minha casa. E esse profeta ficou confundido. E ele saiu daquilo que Deus estabeleceu. Estava indo tão bem, estava indo tão certinho. E eu quero dizer, querido, cuidado com os profetas desse tempo. Gente, olha, vou te ser sincero. Eu nunca vi tanta profetada que nós temos
visto nesse tempo. Visto nesse tempo. É gente dando profecia à torta e à direita, dando dia, hora, para alguma coisa acontecer. Daqui a 3 dias vai acontecer isso. Aí passa aqueles 3 dias, não acontece nada, e você vai questionar o profeta, e sabe o que ele fala? O profeta fala assim: é porque você não acreditou na profecia. Ô querido, se é Deus que está falando, tem que se cumprir. Então, se você é profeta, conserta essa boca diante do Senhor, para que realmente Deus honre a sua profecia. E tem aquele profeta que, quando profetiza, fica praguejando, né? Tem aquele, olha, eu já vi gente falar, se titular profeta do conserto. Eu já vi gente titular: eu sou um homem de Deus, só profetiza sepultura, se não consertava paleito. Eu fico assim, seriamente pensando que aonde vai parar esse mundo de profecia? Olha, teve um dia aqui na minha casa, minha esposa, graças a Deus, ela é muito usada por Deus nisso daí, mas ela corta a gente mesmo, porque tem um monte de gente batendo na porta da gente para querer revelação, querido. Hoje em dia, se você está querendo saber como vai ser o seu dia, compra um horóscopo. Lá está dizendo tudo o que vai acontecer, de maneira enganosa. Então as pessoas estão fazendo do profeta como se fosse um horóscopo. Eu vou ali para consultar, como é que vai ser meu dia hoje? Chegou uma família, um carrão parou na porta da minha casa. Minha esposa tinha saído e ela falou assim: aqui mora a pastora, falou o nome da minha esposa. Eu falei assim: ela mora assim. Ela falou: você está falando? Tá não, ela saiu. Nós não viemos para ela orar. O senhor também ora? Ele estava perguntando se eu orava, estava perguntando se eu revelava. Eu falei: ele também oro. E você me abençoa a vida das tuas servas. Eu não sei por que elas vieram aqui, mas que cumpra na vida delas a sua vontade. Elas ficaram olhando assim: Deus te mostrou alguma coisa? Eu falei: mano, Deus não me mostrou nada. Nada. E elas foram embora assim, frustradas, porque eu não revelei nada para ela. Um dia eu entrei numa loja, veio uma senhora, uma jovem senhora, e falou assim: bispo, o senhor tem um rolo para me entregar. Deus me mostrou que o senhor tem um rolo para me entregar, irmão. Eu não tinha rolo nem de macarrão para bater na cabeça daquela irmã. Falei: irmã, não tem rolo nenhum, irmão. Não pode entregar, você não pode escrever. Irmã, Deus não me mandou nada. Fala nada para a irmã. Olha a ignorância que uma irmã chegou perto da minha esposa e falou assim: pastora, ora aí por mim aí para eu ficar grávida, porque para Deus já liberar aquele homem lá para mim, lá, aquele fulano de tal. Aí a pastora falou: mas que homem é esse? Não, ele é casado, mas vai largar a mulher dele, eu já quero ficar, unja meu útero para me engravidar dele. Olha a ignorância desse povo. Querido, como tem gente procurando revelação e sendo enganado. Tem profeta para tudo quanto é lado. Tem profeta para tudo quanto é lado. Eu estava em Camboriú, Santa Catarina, no Congresso de Leões. Quando estávamos eu e a minha esposa indo para o lugar onde íamos dormir, um pastor parou na nossa frente e começou a falar em mistério, em marchar. Eu creio em profecia, querido. Eu creio, eu sou pentecostal. Mas eu não engulo qualquer profecia. Aí esse irmão chegou e falou assim com a minha esposa: eis minha serva, lembra de onde eu te tirei daquele centro de macumba? Eu parei, eu falei assim: irmão, peraí. Minha esposa, quando ela estava no útero da mãe dela, a mãe dela se batizou. E ela sempre foi da igreja. Como é que você me fala que a minha esposa foi de centro de macumba? Ele falou: irmão, bispo, que hora que é? Eu falei: é 00:10. Eu falei: me perdoa, que depois da meia-noite a minha oração, a minha profecia começa a falhar. Esse tipo de coisa tem acontecido. Eu acabei de pregar numa rádio e quando eu saí, um profeta falou assim: varão, Deus mandou entregar um manto aqui para você. Eu falei: amém. Parei, estava ele, o presidente dele, uma cúpula, né? Tudo bem, pode falar, irmão. Aí ele disse assim: não, quando o senhor estava saindo ali, Deus falou comigo que você estava passando um grande evento, mas que daqui a 10 dias esse evento vai passar e o senhor vai receber uma grande vitória. Eu falei assim: irmão, só tem um problema essa revelação sua. Eu não estou passando por vento nenhum.
porque eu entendo que vento é problema. E ele tentou debater comigo, não, eu aprendi que vento não é problema. Eu falei assim, sabe por quê, querido? Se você aceitar uma profecia enganosa, ela é igual uma praga, vai acontecer. Você aceitou o vento para você, você não está passando vento. Não fique quieto quando um profeta entregar uma revelação que não é de Deus. A gente tem que desmascarar. E aquele homem falou comigo, e eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu não aceito vento, mas você falou que daqui a 10 dias vai ter uma vitória para mim. Então daqui a 10 dias, a partir de hoje eu vou contar, está aqui o seu pastor presidente, que eu conheço ele, e daqui a 10 dias eu volto para dizer se a sua profecia é falsa, se ela é verdadeira. Querido, passou os 10 dias, não aconteceu nada. E eu fiquei naquela expectativa, Deus tem uma vitória para mim, quem não está precisando de vitória? Não aconteceu nada. No outro dia não encontrei ele, infelizmente, mas encontrei o presidente dele e falei assim, toma cuidado com aquele homem, que ele não é um de Deus. A revelação dele não se cumpriu. A gente tem que ser adulto a esse ponto, querido. Eu não abro a minha boca para falar, o Senhor me disse, sendo que Deus não me mandou falar. Sabe o que acontece? Olha só, uma outra experiência que eu tive com profecia. Estou dizendo isso, querido, não é que eu sou contra profeta, não. Teve um dia, porque eu também sou profeta, teve um dia que Deus usou assim, de maneira extraordinária uma jovenzinha de uns 13 anos, 10, 13 anos. Deus usou muito aquela jovem. Chegou no outro dia, nós fomos para o monte, e eu chegava antes do monte, eu orava um pouco distante do povo, depois eu vinha para o meio do povo. E como ela começou a falar, ei, meu servo, tal, pô, se Deus está falando, lá para que eu vou ficar aqui? E fui lá para perto, só que ela não tinha me visto. Ela falou, meu servo, meu ungido está lá longe buscando. Vem, meu povo, vem me seguir. E começou a andar no monte, o monte era perigoso. Eu levantei e falei assim para minha esposa, assim, não é Deus não. Deus não sabia que eu estava perto? E ficamos olhando, e aquela multidão acompanhando a menina. E eu parei a menina, orei por ela para ver se não era demônio, né? Porque num dia Deus usou ela extraordinariamente e no outro dia ela estava usando Deus. Porque tem a diferença de Deus te usar e de você usar Deus. Quando Deus te usa, Ele entrega coisa certeira e aquilo se cumpre. Mas quando você força a barra e usa Deus, usando que Deus falou, Deus disse, Deus aquilo, naquilo que você acha, nada vai se cumprir. E eu levei ela para o meio lá no monte e escovei o povo. Falando, gente, vocês têm que tomar cuidado, vocês têm que provar o Espírito. A gente não pode ter, a gente é pentecostal, mas não pode estar acreditando em tudo, não. Temos que ver de que Espírito está falando aquilo ali. Hoje nós estamos precisando de um dom chamado discernimento espiritual, para saber quando é de Deus e quando não é. Tem um monte de línguas que não é de Deus que está sendo falado dentro da igreja, querido. Mas esse profeta aqui, voltando para o texto, esse profeta, ele voltou, ele achou que o homem tinha mais experiência do que ele. Mas, querido, mesmo que Deus tivesse, mesmo que ele viesse com a palavra, como ele veio, que um anjo tinha chegado e tinha falado um recado de Deus, Deus tem que falar com ele pessoalmente. Não foi assim que Deus falou quando ele começou a lição? Então Deus, ele não é de duas palavras. Deus não é Deus de confusão. Antes de Deus lhe trazer uma profecia, Ele já tem falado ao teu coração. Então, fica para nós, sabe o que aconteceu? Ele foi para a casa dele, aí esse profeta antigo, Deus tomou a boca dele e falou assim, porque você não obedeceu a mim e voltou, ele fala, você vai morrer, você não vai voltar para a tua terra. A sua sepultura, assim, você não entrará no sepulcro dos teus pais. E depois que ele partiu dali, ele acabou de alimentar, partiu dali, um leão parou ele no meio da estrada e matou ele, ficou lá parado pelo corpo. Aí sabe o que esse profeta velho fez? Foi lá, pegou ele, colocou na sepultura dele e falou assim, quando eu morrer, eu quero que os meus ossos fiquem junto dele. E eu fico assim, indignado, o que me deixa indignado nesse texto. Será que ele não teve consciência de que a morte daquele homem de Deus foi por ele?
Ei, querido, eu quero dizer uma coisa para você, eu aponto meu dedo mesmo. Se você não agir correto, você vai fazer outros errar. De repente tem gente até que morreu por tua causa, por conselho errado, por profecia falsa. E Deus está tomando conta de tudo isso daí. Um dia Deus vai te cobrar. Porque aquele profeta, ele fez o outro errar. Ele desviou, quer dizer, um homem que deveria ser homem de Deus, entendeu? Forçou a barra, mentiu, e o outro homem de Deus não vigiou também, e por causa disso, os seus pais não o viram para enterrar. Se ele tinha filho, se ele tinha esposa, não chegou no destino. Então, meu querido, cuidado. Tenha muito temor em falar alguma coisa, porque nós temos a responsabilidade de pregar a verdade. Não se engane, né? Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Fale apenas aquilo que Deus mandou você falar. Represente Deus, não force a barra, não. Deus te entregou alguma coisa? Quando Deus te revelar alguma coisa, pergunta a Deus se é para contar. E quando Deus te mostrar alguma coisa, fale apenas aquilo que Deus mandou você falar. Não acrescenta nada seu, não. E no dia que Deus não te falar nada, amado, não fale nada. Não fala, o Senhor me disse, sendo que o Senhor não mandou você falar. Porque às vezes muitos profetas entregam revelações que Deus não mandou, porque ele não quer perder o posto da credibilidade. O que vão pensar de mim se eu falar que Deus não mandou eu falar nada? Então, querido, seja profeta, como Isaías foi, que chegou para o rei, falou assim: ó rei, põe a tua casa em ordem porque você vai morrer. O rei chorou, colocou, falou: Deus, eu tenho crédito contigo, né? Lembra de mim, hein, Senhor? Como eu fui, como eu governei na obediência. E o profeta saindo, querido, aí volta lá, muda a profecia, porque eu decidi dar 15 anos de vida para o rei. E o profeta foi, voltou. Se fosse outro, assim: ah, mas Deus, mas o que vão pensar? O que vão pensar de mim? Eu entreguei a revelação, vão achar. Querido, homem de Deus, ele não se preocupa com o que os outros vão pensar. Ele fala aquilo que Deus mandou falar. E se Deus mudar a profecia, ele também vai chegar. Porque a profecia não é sua. É apenas um dom onde Deus usa você como representante. Isaías foi, entregou o recado e foi embora. Ele tinha falado para mim morrer. Deus tinha mandado ele falar aquilo. E Deus mandou ele falar outra coisa depois. Ele voltou e falou e acabou, querido. Ele não ficou menos, ou a imagem dele foi manchada por causa disso, não. Porque a gente tem que falar aquilo que Deus mandou. O que Deus mandou você fazer, isso faça. Espero que te sido bênção para você. Fica aí essa palavra abençoada para a tua vida. Eu quero orar por você, obreiro. De repente isso aconteceu com você entregou uma revelação falsa. E se preocupe quando você entregar uma revelação. Pergunta para a pessoa se cumpriu. Isso aí é porque se você tem certeza que Deus está usando você, isso não vai ser problema. Mas eu espero que tenha abençoado você, desse humilde servo. É apenas uma revelação que Deus me mandou passar para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu não sei como está a vida desse e dessa que nessa hora está recebendo essa palavra, essa revelação e recebendo também essa oração. Mas eu ministro cura agora em nome de Jesus. Eu ministro vitória agora em nome de Jesus. Eu ministro bênção do Senhor em nome de Jesus. E profetizo nesta noite, eu profetizo nesse dia, uma vitória muito grande na vida do teu servo e da tua serva. Pai, eu não sei como está a qualidade da vida desses profetas. De repente, nem sei se eles entenderam essa palavra, mas eu não estou preocupado com isso não, Pai. Porque uma coisa é certa,
O Senhor não tem duas palavras. Então, Deus, faz o teu povo permanecer firme. Meu Deus vivo, não deixa a gente desfalecer, mesmo nos momentos de pressão. Que o Senhor vem estar abençoando. Eu ministro uma cura, eu ministro uma libertação agora. Repreendo todo o ataque de Satanás contra essa vida e ministro a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, querido, que a palavra tem poder. E lembre-se que a verdade liberta. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.